nessa manhã, irmãos, terminar a conclusão da mensagem que nós apresentamos quarta-feira passada, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 em diante. Eu tive a sensação, quando eu terminei essa mensagem, que faltava alguma coisa. E fui ler a Bíblia depois, com mais cuidado, e percebi que realmente faltou um pontinho aí nas obrigações dos cristãos, que vai do período da redenção até a consumação. Então, nós deixamos bem claro para os irmãos que a história da humanidade, a história de todos os povos, de todas as nações, a história do homem, desde quando foi criado até o final de todas as coisas, até o fim do mundo ou o fim dos tempos, essa história ela é dividida em 4 períodos. Que a teologia, que a Bíblia enfatiza esses períodos e são de fundamental importância para a definição da nossa segurança na nossa caminhada histórica, vivencial. Primeiro é a criação, quando Deus criou todas as coisas. Como Deus criou, a parte científica da coisa, a Bíblia não entra no mérito. A Bíblia simplesmente diz que Deus criou todas as coisas. Então pronto, todas as coisas foram criadas por Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é infinito. A sua criação não, a sua criação é finita, é limitada, é frágil. Depois veio a queda, quando o homem caiu, pecou, desobedeceu o Senhor. E essa desobediência trouxe consigo o pecado e consigo a morte. Trouxe os conflitos pessoais, individuais, os conflitos sociais, familiares, o conflito do trabalho, do sustento, do ganha-pão, o conflito da criação, do sofrimento da criação por causa do pecado. Tudo isso aconteceu na queda. Mas Deus, desde a queda, providenciou a redenção. A criação, quando veio a queda, o homem e a mulher, quando pecaram, eles fugiram de Deus, mas Deus foi ao encontro do homem e da mulher e ofereceu de graça a redenção. Ficou as consequências da queda, mas o Senhor ofereceu a redenção. Essa redenção foi prometida logo em seguida à queda, e foi consumada, foi concluída na morte e na ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Então esses são os 3 primeiros movimentos da história que são fundamentais: criação, queda e redenção. E o último período da história é a consumação de todas as coisas. O fim dos tempos, quando tudo vai ser concluído, quando Deus encerrará a história. Então a história, ela começa com Deus e termina com Deus. E ela é sustentada por Deus. Ainda que nós tenhamos pecado, tenhamos os nossos defeitos, nossas falhas, e esse tanto de problema e dilema, é Deus que começa, conduz e conclui a história. O livro de Apocalipse é o livro que fala da conclusão da história. E o capítulo 22 até o versículo 7, ali terminou a história. Se o livro de Apocalipse tivesse terminado ali, a história estava acabada e pronto, já estava tudo registrado o que vai acontecer. Mas esses versículos finais falam o que vai acontecer qual a nossa posição entre a redenção e a consumação. Quando Deus nos salvou, até que Jesus vai voltar, haverá a ressurreição dos mortos, juízo final, e novos céus e nova terra. O que nós temos que fazer? Então, nós falamos quarta-feira que a humanidade está dividida em 2, a dos ímpios e a dos salvos, dos perdidos e dos salvos, dos justos e dos injustos. Isso aí foi ponto pacífico, quarta-feira passada. O papel do ímpio, a Bíblia diz aqui, no versículo de número 11, continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo.
Então, o papel do imundo, do injusto, do não cristão, é praticar o pecado. E a Bíblia diz aqui também qual que é o papel do cristão. E o papel do cristão, nós dissemos quarta-feira, está circunscrito a 3 pontos. Primeiro, buscar a santificação. Aliás, a prática da justiça, que é as boas obras. Segundo, a santificação, que é uma vida interior santa, limpa, consagrada a Deus. E, por fim, o anúncio do Evangelho. Mas tem um 4º ponto, que é o que eu não falei quarta-feira, que eu fiquei meio em conflito, e nessa semana, no final da semana, Deus foi me esclarecendo, e eu quero compartilhar com os irmãos. O 4º ponto da nossa tarefa é a advertência ao ímpio, ao não cristão, ao injusto, que Deus vai julgar. Ele pode continuar fazendo tudo que ele está fazendo, mas um dia Deus vai cobrar isso dele, que é o que está escrito aqui. Quando termina o versículo 11, que no 11 ele diz, o justo continue também na prática da justiça e tal, o santo, o ímpio fazendo as suas impiedades. Aí no 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Deus vem para julgar, pode, não só o ímpio, mas nós também seremos julgados. A igreja será julgada para receber ou perder galardão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Agora, o ímpio será julgado pelas suas impiedades e receberá a condenação de acordo com as suas maldades. Sobretudo, aqueles que têm autoridade e são omissos ou extrapolam no exercício da sua autoridade. Nós citamos alguns casos que têm acontecido no Brasil ultimamente, que têm gerado um certo conflito. Então, por exemplo, naquele caso lá do MAM, do Museu de Arte Moderna, aquela mãe, aquele pai que permitiu que a criança participasse daquela obscenidade, Deus vai cobrar deles, por permitir que seu filho fosse exposto a uma situação daquela. Deus vai cobrar também das autoridades que eram responsáveis por colocar a idade limite para entrar no local daquele. Assim como existe nos filmes, na sala de cinema e de teatro, conforme a idade, existe lá a idade que pode ou não entrar. Deus vai cobrar dessas pessoas. E o nosso papel é dizer isso a elas, não é odiá-las, mas dizer para elas que Deus vai cobrar isso delas. E eu quero ler com os irmãos alguns textos da palavra de Deus que mostra isso. O primeiro está em Isaías, capítulo 40, versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então Deus não é injusto, diz a Bíblia em capítulo 6, versículo 10 de Hebreus, para esquecer o trabalho dos seus servos. Ele vai recompensar o nosso trabalho. Ele recompensará os cristãos que têm dedicado as suas vidas ao Senhor, que têm praticado o bem, que têm buscado uma vida de santidade e que têm anunciado o Evangelho. O seu esforço, o seu trabalho na causa do Senhor, ele pode não ser visto pelas pessoas da igreja, ele pode não ser visto pela liderança da igreja, mas ele está sendo visto pela pessoa mais importante, ele está sendo visto pelo Senhor. E o Senhor recompensará você. O Senhor dará o seu galardão a você. Muitas pessoas são reconhecidas pela igreja aqui na terra, recebem honrarias aqui na terra, mas não receberão do Senhor essas honrarias no céu. E muitas pessoas, talvez inúmeras, milhares de pessoas, não são reconhecidas pela igreja, não são vistos pelos pastores, mas serão recompensados pelo Senhor, porque Deus está vendo.
O que é fundamental na nossa vida, irmãos, é a consciência que o Senhor está cuidando de nós, está direcionando a nossa vida, e o que nós estamos fazendo não é para homens, é para Deus, ainda que estejamos fazendo para os homens. Porque a Bíblia diz que servindo os santos, nós estamos servindo a Deus. Então o importante não é ser reconhecido pelos homens, pela igreja. O importante é saber que Deus está vendo e Ele recompensará o esforço de cada um. O outro texto está no livro de Salmos, capítulo 28, versículo 4. Quando Davi faz uma seguinte oração: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Davi ora porque ele estava sofrendo a perseguição de pessoas injustas. Então ele coloca diante de Deus e pede a Deus que Deus venha pagar, retribuir conforme a maldade daquelas pessoas que estavam agindo. Então, queridos irmãos, Deus é Deus que retribui, é Deus que julga. O que isso quer dizer, irmãos? Não é nosso papel julgar nem os bons e nem os maus. O papel é de Deus. O nosso papel é, como cristão, é ter consciência, primeiro, que Deus nos julgará. E andarmos nessa vida, irmãos, consciente que Deus está presente em todas as coisas, vendo todas as coisas, sabendo de todas as coisas, e que Ele julgará todas as coisas. E andar em santo temor. Em segundo lugar, o nosso papel é advertir aqueles que, imbuídos de autoridade, não assumem a sua responsabilidade diante de Deus e da sociedade e cometem arbitrariedades e pecado, como aconteceu com Herodes, que era do povo de Deus, era líder do povo de Deus, e tomou a mulher do irmão dele. Roubou a esposa do próprio irmão. João Batista, que era profeta do Senhor, foi lá no palácio e disse para Herodes: não te é lícito tomares a mulher do teu irmão. Você cometeu um pecado. E a mulher de Herodes, que na verdade era sua cunhada, tinha ódio e queria matar João Batista. Porém, diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 20 de Marcos, que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Veja, irmãos, Herodes, o governador, tinha temor com relação a João Batista. Por quê? Porque ele sabia que João Batista era um homem justo e santo. E ele protegia João Batista do ódio de Herodias, sua esposa. Até que um dia ele não sucumbiu à tentação da filha de Herodias, Salomé, e mandou decapitar João Batista. Mas a Bíblia diz mais, que quando Herodes ouvia João pregar, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Esse é o nosso papel, termos uma vida justa e santa, para que quando a gente denunciar o pecado, esses líderes, esses governantes, tenham temor e ouçam de boa mente, ainda que venham nos decapitar. Lamentavelmente, não é o que ocorre com a liderança política e empresarial do nosso país. Porque quando eles olham para a igreja, quando eles olham para os pastores, para as lideranças evangélicas no Brasil, eles não encontram homens justos e santos desses que estão na mídia, não. Eles encontram homens tão perversos quanto eles, e até mais, porque usam o nome de Deus, a casa de Deus e a palavra de Deus, para enganar o próprio povo de Deus.
Então não se assustem, irmãos, quando a nossa voz não é ouvida nesse país. É porque a nossa liderança está corrompida no pecado. Liderança evangélica, seja de liderança pastoral, seja de liderança evangélica política. E estão todos corruptos no pecado. Não tem autoridade de João. Se venderam as suas igrejas. O outro exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo. Estava preso em Cesareia. E o governador Félix chegou lá e quis ouvir Paulo. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 24, versículo 25, veja bem, o apóstolo Paulo estava preso. Era a oportunidade para ele dar uma palavra mais ou menos que agradasse o coração do governador e quem sabe ele pudesse receber a liberdade. No entanto, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo falou sobre a fé em Cristo, dissertando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E a Bíblia conclui dizendo que Félix, o governador, ficou amedrontado. Do juízo vindouro, o apóstolo Paulo disse: olha, governador, o senhor vai ser julgado não é por um tribunal humano, não. O senhor vai ser julgado por um tribunal divino. Deus vai julgar o senhor. Deus vai julgar o governador, vai julgar o imperador. Deus vai julgar todos os homens da terra, principalmente os líderes. A Bíblia diz que Félix, que não era judeu, ficou com medo, ficou amedrontado. E esse é o nosso papel. Porque como que nós vamos convidar as pessoas para o arrependimento, para a conversão, se elas não têm consciência do seu pecado? Agora veja bem, meus irmãos, quem é que está pregando? Quem é que está falando? Homens de vida santa, com autoridade para dizer o que estavam dizendo. Porque se não tiver autoridade, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Então, nosso papel, irmãos, além de praticar boas obras, além de buscar uma santidade interior de um coração limpo, de uma mente saudável, curada, sem animosidade, sem ressentimento, sem desejos impuros no nosso coração, além de anunciar o Evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento, é mostrar que Deus vai julgar todas as coisas, que todos os homens e todas as mulheres vão ser colocados diante do Senhor. A igreja será julgada. Primeiro vai ser julgada a igreja, diz a Bíblia. E nós não seremos julgados para perder a salvação, não, porque a salvação é pela graça de Deus. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, está escrito. Entrarão pela cidade, pelas portas. Então o que me dá direito a entrar no céu não é porque eu sou bom, não, é porque eu fui lavado no sangue de Jesus. Agora, ao chegar no céu, Deus vai distribuir, eu não sei o que são esses galardões, ninguém sabe. Mas Deus não vai tratar eu do jeito que Ele vai tratar o apóstolo Paulo. Não é justo que eu fique no mesmo lugar de Paulo, que eu tenha a mesma... Deus fará o julgamento dos seus filhos e das suas filhas. Do que nós fizemos de bem ou mal através do corpo, da vida que Ele nos deu aqui na terra. E depois que Ele fizer isso, aí Ele vai julgar os ímpios. Todos os ímpios serão julgados. E principalmente os governantes. E o nosso papel é dizer isso para eles. Você pode fazer o que você quiser. Sabe, porém, de uma coisa: Deus trará à luz todas as coisas, até as que estão escondidas. E Ele vai julgar. Assim, meus irmãos, esse é o nosso papel da redenção até a consumação. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?
e nos dê graça para cumprir essa tarefa. E oremos pela igreja no Brasil. Oremos pela igreja no Brasil. Eu vi um negócio lá, uma notícia, que foi criado o Partido Islâmico na Itália. E a irmã que mandou para mim estava toda apavorada, porque eu falei assim, irmã, eu escrevi lá, está lá. Irmã, isso aí não é problema não. Porque isso aí significa que os cristãos falharam. Não precisa ter medo disso não. Isso aí significa a falha dos cristãos. Por que a Turquia hoje é islâmica? Sendo que foi a segunda terra mais visitada pelo cristianismo. As cartas às 7 igrejas, o livro de Apocalipse foi escrito lá na Turquia. Hoje você chega na cidade de Filadélfia, o templo de João está lá, só 3 colunas destruído. E do lado uma mesquita, grande, bonita. Por quê? Deus está escrito na carta às igrejas da Ásia. Deus chamou a atenção, vocês estão em pecado. Se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro. O candeeiro é a igreja. Então o problema do Partido Islâmico na Europa, seja lá onde for, é culpa, é pecado, é omissão dos cristãos. Porque eles se dedicaram ao pecado, ao consumismo, ao materialismo. E a fé cristã passou a não ter sentido para o homem europeu. E agora eles estão entrando. Então, em vez de jogar pedra nos islâmicos, nós deveríamos cair de joelhos e pedir perdão ao Senhor. E se nós não tomarmos providência, vai acontecer o mesmo aqui no Brasil. Se nós não cuidarmos da nossa vida com o Senhor, da nossa responsabilidade pessoal, de uma vida com Deus de santidade, de prática do bem,